Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos apenas o verso primeiro, mas quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, em tudo o Senhor o havia abençoado. Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha falar conosco de uma maneira sobrenatural esta noite. Que hoje nós possamos ser receptivos da Tua palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Que nós saímos daqui diferentes do que entramos. Que nós saímos daqui mais cheios de Ti. Que nós saímos daqui, Senhor, mais próximos de Ti. Que cada vida que entrou nesse lugar possa perceber a Tua presença. Abre o entendimento da Tua igreja, para que nós possamos compreender a grandeza, a profundidade, a largura, a altura da Tua palavra. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que cada vida nesse lugar compreenda a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja pode se sentar. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O seguinte: uma noiva para Isaac. Eu quero te contar uma história essa noite. Uma história que eu particularmente achei linda. Achei linda porque ela tem muito a ver comigo e provavelmente com você também. A história de um homem que decidiu ouvir a voz de Deus, decidiu obedecer a voz de Deus, e com isso decidiu enfrentar todas as coisas, superar tudo, para que aquilo que ele tinha ouvido de Deus se cumprisse na vida dele. Seu nome, Abraão. Abraão foi um homem tremendamente abençoado por Deus. Deus o chama de uma terra de ídolos, de uma terra de muitos deuses, de uma terra onde, de certa maneira, ele era bem sucedido. Deus o chama, ele ouve a voz de Deus, sai para onde Deus quer que ele vá. E a Bíblia diz que nós conhecemos a história de Abraão, porque ela é muito peculiar aos crentes. Abraão, já rico, se enriqueceu ainda mais. Deus o fez prosperar. Deus o fez mais rico do que ele era. Deu gado, deu servos, deu uma esposa, mas por um bom tempo não deu aquilo que ele mais queria ter. Deu tudo a ele, e por cerca de 25 anos esse homem esperou até que Deus desse aquilo que ele mais desejava na sua vida, que era ter um filho. E Deus deu o filho a ele. E ele então, de certa maneira, se fôssemos trazer para um linguajar que nós possamos entender, era um homem realizado. Realizado porque agora ele tinha bens, ele tinha escravos, tinha riquezas, tinha tudo e tinha um filho. Queria continuar a sua história. E num determinado momento da vida desse homem, Deus novamente aparece a ele. E agora Deus vem com um pedido: Abraão. Eu fico imaginando
Devido às outras vezes que Deus apareceu a ele, a resposta dele era: eu estou aqui, Senhor. Pronto, Deus. Eu creio que todas as vezes que Deus apareceu a Abraão, a resposta dele foi essa: estou aqui, Senhor. Pronto. É para já. E dessa vez creio que não foi diferente a atitude de Abraão. Mas foi muito diferente o pedido de Deus. Abraão, vai ao monte que eu te mostrarei. Pega Isaque, teu filho, teu único, e sacrifica-o ali, nesse lugar. O texto não diz, nós olhamos o texto e simplesmente percebemos uma resposta imediata de Abraão. Mas o fato é que quando você vai estudar o texto, desse dia para o outro, Abraão se rasgou, Abraão pranteou, Abraão chorou, porque ele era pai. E a promessa de Deus parecia aos seus olhos estar indo embora, porque Deus está pedindo o meu único filho. Mas mesmo em choro, mesmo em lamento, ele obedeceu. E no dia seguinte ele pegou Isaque, os seus servos, e saiu errante até o monte que Deus havia de lhe mostrar. E nós todos conhecemos essa história. E chegando lá, você conhece a história? Abraão edificou um altar de pedras. Isaque me fez a pergunta, alguns minutos atrás, ou algumas horas atrás: pai, o altar está ali, o fogo está ali, a lenha está ali, até mesmo o seu cutelo, uma faca, está ali. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu fico imaginando a cena. Abraão tendo que dar uma resposta ao seu filho, e ele disse uma única coisa que ele pode falar: Deus proverá para si o cordeiro. Mas sabe isso? A Bíblia diz que Abraão pegou Isaque. Isaque tinha aproximadamente 13 anos de idade. Amarrou Isaque. Pegou Isaque, o colo amarrado, e o colocou sobre o altar. Tentando imaginar a cena, você consegue ver? A face daquele jovem olhando nos olhos do seu pai, e o seu pai olhando nos olhos do seu filho, sem uma palavra, quem sabe, se passando entre eles. E Abraão então pega o seu cutelo, e a Bíblia diz que ele levantou a sua mão, e no momento em que ele foi baixar para matar Isaque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que tu és um homem obediente. Estou parafraseando, obviamente. Eu fico imaginando esse pai. Cortou as cordas, pegou seu filho e o abraçou. Meu filho, minha herança,
a Bíblia diz que Deus proveu o cordeiro, eles foram para casa, e o tempo passou. E o tempo passou. Passou mais 17 anos. Isaac agora tem 30 anos. E naquela época, a maturidade era com 30 anos. Momento agora de pensar em Isaac. Abraão tinha 124 aproximadamente. Momento agora de pensar numa esposa para seu filho. Porque agora Isaac era adulto. E ele tinha então que ter uma esposa. E Abraão vivia na terra que Deus tinha prometido a ele. Mas ele não vivia sozinho. Ali viviam também outros povos, os cananeus, que a Bíblia cita nomes. E Abraão, obviamente, conhecedor da promessa de Deus, conhecedor de quem Deus era, Abraão toma uma decisão. Ele chama seu servo, e a Bíblia diz que era o mais velho de sua casa, e nós, pelo contexto e outros textos, sabemos que o seu nome era Eliezer. Abraão chamou seu servo e disse o seguinte: põe a tua mão na minha coxa. Era um costume pouco utilizado na época de se fazer juramentos. Na verdade, em toda a Bíblia vai aparecer nesse texto e depois em outro lugar. Só. Põe a tua mão na minha coxa e jura-me. Abraão falando a Eliezer, que não tomarás esposa para o meu filho Isaque da terra desses povos que estão ao redor. Não tomarás mulher para o meu filho dessa terra. Porque Abraão sabia quem habitava naquela terra. Abraão sabia que aqueles povos que estavam ali, eles eram provenientes até de descendentes de anjos que deixaram seu estado original e geraram gigantes. Então Abraão sabia que aquelas raças eram raças contaminadas. E a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão, e da sua descendência o Messias viria. Então Abraão não podia tomar alguém que viesse a contaminar essa sua descendência. E Abraão chamou Eliezer e disse: Eliezer, volta à minha terra natal. Volta à casa do meu pai ou à casa dos meus pais e toma de lá uma noiva para o meu filho. Não faças voltar para lá. Não faça com que meu filho volte para aquela terra, mas traga de lá, da minha família, alguém que será a noiva de meu filho Isaque. E Eliezer então tomou, isso diz o texto, os seus camelos, ou os camelos de Abraão. Na verdade, ele tomou 10 dos seus camelos. Colocou, além da comida,
porque a distância era aproximadamente de 700 milhas entre onde Abraão estava e aonde os seus pais estavam, em torno de 2.000 quilômetros aproximadamente. Eliezer então carrega os camelos, pega mais alguns servos da casa de Abraão, coloca nesses camelos muitos bens de Abraão, ouro, prata, joias, e sai em direção à terra aonde a família de Abraão vivia. Então, provavelmente, ele levou meses para chegar lá. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele chegou. E já quando chegou, já era o anoitecer. E ele parou junto ao poço de águas, porque era costume, na época, as mulheres irem buscar água naquele horário, para que pudessem então levar para casa da noite. E Eliezer ali, ele faz uma oração. Veja que ele era servo de Abraão, mas ele usou da fé que Abraão tinha e fez uma oração. Uma oração muito esquisita, por sinal. Porque ele disse assim: ó Senhor Jeová, Deus de meu Senhor Abraão, se eu tenho achado graça aos teus olhos, e o Senhor Abraão tem achado graça aos teus olhos, faça que aconteça o seguinte: que a pessoa que o Senhor tem preparado para o meu Senhor Isaque, quando ela vier buscar água, eu vou pedir a ela para ela me dar um pouco d'água. E que, se for esta pessoa, que ela me dê a água, e também que ofereça água aos meus camelos. São 10. Mal terminou a oração, aparece uma moça, uma menina, e ela desce, porque naquela época os poços eram próximos das fontes das águas. Geralmente havia uma nascente lá embaixo, e degraus eram usados para se descer até o poço que ficava na nascente. Ela desce, enche seu recipiente d'água e sobe as escadas, e nesse contexto Eliezer pede a ela: você pode me dar um pouco d'água? E a Bíblia diz que ela disse o seguinte: toma, meu Senhor, e bebe, e também tirarei água para os seus camelos. Exatamente aquilo que aquele homem tinha orado, aquela moça fez. E ela então, depois que Eliezer bebeu, ela pegou o seu vaso, desceu aqueles degraus até lá embaixo, encheu novamente no poço, subiu os degraus, colocou água no recipiente para que os camelos pudessem beber, desceu novamente, porque eram 10 camelos. E você sabe que o camelo não tem apenas um estômago, ele tem vários estômagos. Mas essa moça, ela desceu e supriu toda aquela necessidade que havia
dizendo a ela: me diga, de quem é minha filha? E então ela começa a discorrer sobre a sua família. E Eliezer reconhece então que ela é descendente, parente de seu senhor Abraão. E ele dá a ela presentes. Ele deu a ela um pingente que na época era pendurado no nariz. Não confunda com o piercing, não era piercing. Era um pingente de ouro, no valor aproximado de $300. Ele deu a ela pulseiras, braceletes, que hoje custariam em torno de $4.000. E logo depois disso, logo depois dessa narrativa, ele se prostra diante de Deus e agora a Rebeca volta para sua casa e comunica a seu irmão o ocorrido. E seu irmão imediatamente vem ao encontro de Eliezer. E nós sabemos a história. Nós sabemos a história. E eles sentaram, comendo juntos, e ele então contou a sua história a Labão. A Rebeca estava ali junto, e ele disse que veio buscar uma esposa e contou os fatos, e ela disse: sim, eu vou. Mesmo sem conhecer a Isaac, ela disse: sim, eu vou. Ela nunca tinha visto Isaac. Essa história é a história de um pai que desejava ter uma noiva para o seu filho. Essa mulher e esse homem de Eliezer e esse Abraão e esse Isaac são figuras de algumas pessoas que nós devemos conhecer. Porque Abraão aqui representa Deus. Deus é o Pai que tem um interesse em arrumar uma noiva para o seu filho. Jacó, ou melhor, Isaac, simboliza a Cristo. Eliezer é a figura do Espírito Santo. E Raquel, ou melhor, Rebeca, simboliza a noiva, que é a igreja. Agora eu quero que você entenda que aqui eu estou começando a pregar. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que possui todas as coisas, aquele que tem todas as coisas, ele deseja ter uma linhagem. E veja bem, ele deseja uma noiva para o seu filho. Mas essa noiva, assim como Abraão, não podia ser uma pessoa qualquer. Não podia ser uma pessoa contaminada. Deus, em busca de uma noiva para o seu filho, ele necessita que essa noiva venha ou
tenha a sua imagem e semelhança. Ele mandou Eliezer na sua família. Ele mandou Eliezer buscar alguém que tivesse o valor de Abraão, seu sangue. O Espírito Santo foi enviado para buscar uma noiva para o Filho de Deus. O Espírito Santo aqui, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence a nos tornarmos família de Deus. E é o Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento em que eu convido a Cristo a entrar na minha vida. Eu me torno da família de Deus. Mas é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele vem até nós e nos torna, após nos convencer do pecado, nos convencer do juízo, nos convencer da justiça, ele nos torna filho de Deus. Mas olha que interessante. Ele não vem sozinho. A Bíblia fala que eles trouxeram camelos carregados de presentes. O Espírito Santo nunca vem sozinho. Ele traz com ele os seus presentes, os seus dons. Ele traz junto com ele aquilo que nós necessitamos, para assim como Rebeca, que não conhecia Isaac, acreditar e sair da onde está para ir ao encontro do seu noivo. É o Espírito Santo que nos capacita e que nos dá os dons do Espírito para que nós possamos caminhar rumo ao nosso noivo. Amém? Está comigo, igreja? Amém. 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 10 na Bíblia representa o número completo, não é o número perfeito. O número completo, porque a salvação de Deus é completa na nossa vida. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos dá uma salvação completa. Nada fica faltando para nós, nada fica dependendo para nós. É tudo. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo tudo aquilo que Ele tem. Tudo que a salvação me proporciona vem junto. Amém? E os seus dons são dados a nós, para que nós possamos caminhar em direção ao nosso noivo. Rebeca, como eu disse há pouco, simboliza a igreja, a noiva. E nós sabemos que Jesus irá buscar a sua noiva. Mas algo me chamou a atenção na vida dessa moça. Porque Eliezer,
não foi na cidade buscar uma moça. Preste bem atenção. Eliezer sabia que as moças daquele lugar saíam a buscar água. Ele não foi na cidade, aonde ele poderia achar muitas donzelas na praça. Mas ele foi a um lugar aonde ele sabia que aquelas moças que viriam lá não eram qualquer pessoa, mas elas tinham qualidades. E a primeira qualidade que Rebeca possuía, a Bíblia diz que ela era formosa, ela era linda, era alguém que chamava a atenção pela sua beleza. Não bastasse ela ser linda, ela é alguém virgem, que não deixou se contaminar, que não teve uma vida aonde outras pessoas puderam ter acesso ao seu corpo. Ela não se deixou influenciar pelos homens que ali viviam. Rebeca era alguém muito especial, muito especial. Não bastasse ela era uma pessoa pronta, porque no momento em que Eliezer pediu a água, ela deu prontamente. Ela era uma pessoa generosa, porque ela podia ter dito: não, desça lá e pegue em você. Mas ela era generosa. Ela era uma pessoa esforçada, porque nós não sabemos quantos degraus haviam, provavelmente 20. E ela desceu e subiu aqueles degraus para dar água a 10 camelos. Ela era uma pessoa esforçada, trabalhadora. Ela não se cansava por causa daquilo que ela se propôs a fazer. E a igreja de Cristo, a palavra de Deus diz que a noiva, ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela é sem mácula. Rebeca é a figura da igreja que Jesus vem buscar, não da igreja que nós temos visto hoje em dia, mas daquela que Jesus vem buscar. Uma igreja linda, formosa, sem ruga, sem mácula, que não deixa se contaminar, que não deixa se levar pelas situações, pelos momentos. Essa é a igreja, que não deixa se influenciar pelos costumes, como essa mulher. Essa é a igreja. Essa é a noiva. Essa é a noiva que o Espírito Santo, na pessoa de Eliezer, olhou e disse: essa será a noiva do filho do meu Senhor. Traduzido para hoje, essa é a noiva do meu Senhor. Ou no caso, né, para todos os deuses, né? Essa é a noiva de Jesus Cristo. Essa é a noiva. Sem ruga, sem mácula, está empenhada em levar, veja, água àquele homem que era servo de Abraão. Preste bem atenção. Água viva ao sedento. A igreja
ela é responsável, ela tem prazer em levar da água viva para você ter. Amém? Amém. Está comigo, igreja? Amém. Amém? Amém. Eu estou falando difícil. Vocês estão entendendo? Ela sai da sua casa e vai ao encontro do noivo Isaac. E como eu disse, Isaac simboliza Cristo, herdeiro das riquezas de Deus. Isaac era herdeiro de tudo que Abraão possuía. Jesus Cristo é o herdeiro de tudo que Deus possui. Amém? Amém. Quando Rebeca vem e entra o noivo, ela se torna participante de todas as riquezas do noivo. Quando a igreja vem ao noivo, ela se torna participante de todas as riquezas do noivo que é Cristo. Amém? Nós temos riqueza. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo, é rica. A noiva de Cristo não necessita de nada, porque ela já tem tudo o que está com o noivo. Amém? Amém. Veja, Isaac representa a Cristo, como eu disse no início. Porque no sacrifício, onde Isaac foi poupado, Jesus também foi entregue ao sacrifício. Mas ele morreu por minha causa, por sua causa. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver em abundância. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E é interessante observar que quando Rebeca chega, a Bíblia diz que Isaac saiu à tardinha ao campo a orar. E lá de longe, Rebeca o avistou. Ela fez a pergunta: quem é aquele lá embaixo? Eliezer então disse: aquele é meu Senhor Isaac. E ela então ouviu o que Isaac estava fazendo, o que Jesus está fazendo nesse exato momento, enquanto a sua igreja está se aproximando dele para os pontos. Ele está intercedendo a nosso favor. A igreja, a noiva de Cristo, a noiva imaculada, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem sujeira, está indo em direção ao noivo, que está nesse momento intercedendo. Você consegue entender toda essa figura? Você consegue perceber o projeto de Deus? Mesmo antes de Cristo, tudo isso já estava planejado, tudo isso já tinha sido elaborado na mente de Deus, aonde Ele terá uma noiva, que será uma noiva maravilhosa, não uma igreja preguiçosa, uma igreja que se contamina, uma igreja que vai com todos, uma igreja que deixa entrar dentro dela tudo aquilo que é podre. Não! Não! A noiva de Jesus Cristo, irmãos, será uma noiva perfeita.
feita. Amém? 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 A pergunta é: você é essa noiva? Você é essa noiva? Você tem, vamos mudar a pergunta, você não tem se deixado contaminar? Você não tem se deixado sujar? Você tem feito aquilo que essa noiva precisa fazer, que é levar salvação aos outros que não têm? Você tem o Espírito Santo dentro de você, e os seus dons na sua vida. Nessa noite, o Espírito Santo está buscando uma noiva. Essa noiva, em primeiro lugar, deve ser parte da família de Deus. Isso implica em ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. E isso acontece não porque eu nasci no lar evangélico, não porque meus pais diziam-se crentes, não porque a minha família é isso ou aquilo, mas isso acontece quando eu, exclusivamente e unicamente eu, até redundância, né? Exclusivamente e unicamente, redundante, mas é isso que eu quero que você entenda. Digo assim: Senhor Jesus. Não, vou mostrando para você. Calma. Isso acontece quando eu digo: Senhor Jesus, entra na minha vida, seu meu Senhor e o meu Salvador. Eu te recebo. Nesse momento, o Espírito Santo entra em mim e me faz parte da família, me dando condição de ser esta noiva. Amém? A segunda coisa que acontece, ou que precisa acontecer, é que nós devemos receber o presente do Espírito Santo, que são os dons espirituais que nos capacitam a poder viver uma vida de santidade. Precisamos receber os dons espirituais da nossa vida, porque eles são poder de Deus para a nossa vida. Eu vou conseguir me manter santo, separado, quando o Espírito Santo e o seu poder estiverem operando em mim, quando os seus dons estiverem sendo manifestados em mim. Preste bem atenção. Quando Rebeca recebeu, preste bem atenção. Quando Rebeca recebeu os presentes, ela foi para a casa de seu pai. E lá ela começou a falar e a mostrar. Falar e mostrar. Ela falou o que ela ouviu e mostrou o presente. O presente tem que ser visto na sua vida. Você ouviu? O presente tem que ser visto na sua vida. Os dons espirituais têm que ser manifestados na sua vida. Você não pode apenas ter os dons, mas eles têm que ser visíveis na sua vida. Aquilo que você recebeu tem que ser passado através da sua vida. Consegue entender isso, igreja? A igreja de Jesus Cristo recebeu os dons do Espírito Santo e eles têm que ser mostrados ao mundo. Eles têm que ser mostrados, eles têm que ser vistos pelo mundo. Amém? Amém.
Terceiro, a igreja deve viver uma vida de trabalho em prol do reino e não em busca de diversão no reino. Igreja não é clube. Vamos levar o pastor Laurindo e a pastora Vera a almoçar ontem. Eu fui pagar a conta. Eu tenho um problema sério. Eu sou um colega do sanguíneo. Daqueles. Explode com uma facilidade. Vamos fazer? Eu falo muitas vezes que não devo, mas eu não consegui me conter. Eu fui pagar a conta no caixa e eu vi a garçonete conversando com o empregador. Você viu o culto ontem? Aquele pregador fez todo mundo rir. Eu não aguentei. Eu virei para ela: é um pregador ou um showman? Porque o pregador da palavra tem que fazer o povo chorar. Tem que fazer o povo se converter dos seus maus caminhos. E não fazer o povo rir e dar gargalhadas. Aqui não é teatro. Eu não sou showman. E a igreja precisa começar a entender isso. Aqui o pecador entra para se converter, não para se entreter. A igreja tem que fazer a obra do Senhor e não ficar contente e alegre, no sentido de eu vou lá para me divertir. A noiva de Cristo está empenhada na obra de Cristo. Amém? E por último, deve ter em sua vida um lugar para os camelos, ou seja, tudo mais que Deus tem para você. Tudo mais que Deus tem para você. 10, o número completo. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para você. Mas Deus está buscando. O Espírito Santo hoje está buscando uma noiva. Quantos aqui gostariam de ter a missão de se tornar noiva de Cristo? Pegue seu próximo. Eu vou repetir a pergunta. Quem sabe você ainda não se tornou noivo? Porque não tinha entendido que para se tornar noiva tem que ser parte da família. Para ser parte da família tem que aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então a primeira pergunta que eu quero fazer a você esta noite é: você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Não apenas como Salvador, mas como Senhor. Como é que eu sei disso, pastor, se você está obedecendo o que Ele manda? É simples. Se você está obedecendo o que Ele manda, é sinal que você o aceitou como Senhor. E eu quero convidar você que ainda não fez isso, se você quiser, levante a sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Uma mão levantada aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos essa noite dizem: eu sou noiva, mas eu estou sujo. Eu estou sujo.
há pecado na minha vida, mas eu quero hoje me reconciliar com Deus. Eu quero ser lavada pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Quantos dessa noite gostariam de renovar a sua aliança com o Senhor? Aonde você está, de olhos fechados, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Várias pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, pode baixar a sua mão, mas eu vou orar por você essa noite. Eu quero que você que ainda não recebeu Jesus, gostaria de fazê-lo hoje, receber como seu Senhor e Salvador. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, abra a porta da minha vida e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Toma conta da minha vida. Desejo estar dentro do Teu plano para mim. Muito obrigado que Tu me aceitas como eu sou. Amém. Agora você que quer se reconciliar com Deus, eu vou fazer a oração. Se você quiser, você pode repetir aqui. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que não tenho feito aquilo que o Senhor deseja, não tenho vivido da maneira que o Senhor deseja, mas a partir de agora eu entendi a Tua palavra e agora eu me arrependo de tudo aquilo que tenho feito, que tem sujado as minhas vestes. E agora eu lhe peço, lava-me com o Teu sangue, purifica e serei mais alto do que a neve. Muito obrigado, porque a partir desse momento eu estou lavado, remido, regenerado pelo sangue do Cordeiro, e posso agora me encontrar com o noivo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém.